Bom dia, Demas, bem-vindo. Bom dia, pessoal. Iniciando a nossa transmissão de hoje, sexta-feira, 17 de maio de 2024. Estou aqui, eu, Mahaprabhu Kripadasa, Ademas Alves, Hare Krishna, bom dia. Leitura do Srimad Bhagavatam. Vamos de terceiro canto, capítulo 6, a criação da forma universal, vai ser o verso número 34, tá bom? Vamos juntos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayanudiraye. Antes de se recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências a Narayana, a suprema personalidade de Deus. A Naranarayana Rishi, o ser humano supremo. A mãe Saraswati, a deusa do conhecimento, deusa da sabedoria. A Srila Vyasadeva, o compilador, e a Srila Prabhupada, o propagador. Ok, cumprido esse protocolo, para a gente poder pedir as bênçãos, né, das grandes almas, dos grandes Vaishnavas. Vamos então ao início da leitura do shloka de hoje. Como eu disse, verso 34, do capítulo 6 do terceiro canto do Srimad Bhagavatam. Então esse mantra é o seguinte: Ete varna swadharmena yajanti swagurum harim shradayatma vishuddhyartam jajata sahavrittibihi. Então vamos lá, palavra por palavra. A tradução: Ete, todas estas, Varnaha, ordens da sociedade, Swadharmena, pelos próprios deveres ocupacionais, Yajanti, adoração, Swagurum, com o mestre espiritual, Harim, a suprema personalidade de Deus, Shraddaya, com fé e devoção, Atma, o eu, Vishuddhyartam, para purificar, Yat, de quem, Jataha, nascidas, Saha, juntamente com, Vrittibihi, dever ocupacional. Então vou ler a tradução desse verso e depois os comentários, o significado desse verso dado por sua divina graça, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Srila Prabhupada. Todas estas diferentes classes sociais, com seus deveres ocupacionais e condições de vida, nascem da suprema personalidade de Deus, de forma que para a vida incondicional e a autorrealização tem-se que adorar o Senhor Supremo sob a orientação do mestre espiritual. Vamos lá agora ao significado de Srila Prabhupada. Uma vez que nascem de diferentes partes do corpo do Senhor Supremo sob sua forma gigantesca, todas as entidades vivas em todas as partes de todo o universo são certamente servas eternas do corpo supremo. Todas as partes de nosso próprio corpo, tais como a boca, as mãos, as coxas e as pernas,
são feitas para prestar serviço ao todo. Esta é a sua posição constitucional. Na vida sub-humana, as entidades vivas não são conscientes desta posição constitucional, mas na forma humana de vida. É de se esperar que elas saibam disto através do sistema dos Varnas, as ordens sociais. Como se mencionou anteriormente, o Brahmana é o mestre espiritual de todas as ordens da sociedade e, por conseguinte, a cultura bramânica, que culmina no transcendental serviço ao Senhor, é o princípio básico para a purificação da alma. Bom dia, Haridarshana, minhas reverências. Bom dia, Sérgio Azevedo. Hare Krishna. Na vida condicionada, a turma aqui também do nosso Instagram, Anila, Navadvipa, Songiri, Siebra, Sri Krishna Sankirtana. Sejam todos bem-vindos. Na vida condicionada, a alma tem a impressão de que pode tornar-se o senhor do universo. E o último estágio desta concepção errônea é julgar-se o supremo. A tola alma condicionada não leva em consideração que o supremo não pode ser condicionado por Maya ou ilusão. Se o supremo fosse condicionado pela ilusão, onde estaria a sua supremacia? Prabhupada é sucinto e direto e reto, né? Sendo assim, Maya ou ilusão seria o supremo. Né? Porque se Maya tem o poder de iludir Krishna, então Maya é superior a Krishna. Portanto, porque as entidades vivas são condicionadas, elas não podem ser supremas. A verdadeira posição da alma condicionada é explicada neste verso. Todas as almas condicionadas são impuras devido ao contato com a energia material nos 3 modos da natureza. Por isso é necessário que elas se purifiquem sob a orientação do mestre espiritual fidedigno, e que não apenas um Brahmana por qualificação, como também tem que ser um Vaishnava. O único processo autopurificatório mencionado aqui é adorar o Senhor sob o método reconhecido, sob a orientação do mestre espiritual fidedigno. A gente tem que entender que para cada era, cada circunstância que está emoldurando a condição da vida humana, vai ter um processo adequado para a nossa conexão com o serviço devocional a Deus. Então, por isso, Prabhupada menciona isso, né? O único processo autopurificatório mencionado aqui é adorar o Senhor sob o método reconhecido. Há alguns milhares de anos atrás, tivemos a presença, por exemplo, de Jesus Cristo, um mestre espiritual fidedigno, que se posicionou e que apresentou valores, princípios, para permitir a conexão das almas condicionadas com o Senhor Supremo. Jesus como o Filho de Deus. Não é verdade? Então, Deus está sempre enviando. Ele mesmo vem, mas ele também envia seus associados diretos, seus devotos puros, que vêm a esse mundo para empreender a missão de estabelecer esse método purificatório apropriado, específico para cada circunstância.
Esta é a forma natural de purificação. Nenhum outro método é recomendado como sendo fidedigno. Os outros métodos de purificação podem ser úteis para se chegar a este estágio de vida, mas, em última análise, tem-se que atingir este último ponto antes de que se possa alcançar a verdadeira perfeição. Aqui Prabhupada menciona, por exemplo, algumas austeridades que a pessoa pode praticar, a pessoa adotar alguns valores e princípios que são morais, éticos, e que vão colocando ela numa condição mais favorável para receber a bênção de Bhakti, que aí sim é um serviço amoroso, prático a Deus. Porque Bhakti, ela não depende de nenhum outro tipo de processo para se revelar. Só se revela por misericórdia. Bhakti é completamente independente. De repente ela brota, ela desperta pela misericórdia do Guru e de Krishna, ela pode ser acessada por uma alma, por mais condicionada que ela seja. Não é incomum, né? Algumas pessoas que são muito degradadas, de repente elas têm um insight, elas têm uma revelação, que é mais ou menos exatamente isso. É Bhakti se manifestando e ela muda a sua trajetória e vai adotar um caminho de retidão, inclusive, né? E vai glorificar Deus. Quantos casos tem assim, né? Então vamos lá. Finalizando, o Bhagavad Gita 7.19 confirma esta verdade como se segue. Bahunam Jamananante Genavam Mam Prapadyate Vasudeva Sarvaniti Samahatma Sudur Labhaha. Shila Prabhupada Ki Jai. Om Gyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais obscura ignorância. Meu mestre espiritual está abrindo meus olhos com a chote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, as minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhuttale Shrimate Bhaktivedanta Swami Nityanamine Shirupa Sisanatana Bhattaragunata Siddhiva Gopal Bhatta Dasaragunata Sadhu Goswami Prabhuski Jai. Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ofereço as minhas mais humildes e respeitosas reverências a todos os devotos Vaishnavas, devotos puros do Senhor, que estão cheios de compaixão por nós, almas caídas, e que são assim como as árvores dos desejos, porque são capazes de satisfazer os desejos de todo o mundo. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gora Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então vamos lá. Eu abri meu Bhagavatam aqui e dentro dele eu tinha guardado esse terceiro canto, umas belíssimas fotos de Radha e Gopinata, lá de Radhadesh. Belíssimas deidades. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui. Lindos, né? O casal supremo. Então vamos lá. Eu li o verso 34 do capítulo 6, intitulado Criação da Forma Universal, do terceiro canto. Você que chegou agora, uma turma aqui que ingressou agora no Instagram, aqui também no nosso Facebook. Então, verso 34, ele fala assim: Ete varna swadharmenya yajanti swagurum harim shradayatma vishuddhi artam Jajata Saha Vritibihi. E a tradução: todas estas diferentes classes sociais, com seus deveres ocupacionais e condições de vida,
nascem da suprema personalidade de Deus, de forma que para a vida incondicional e a autorrealização tem-se que adorar o Senhor Supremo sob a orientação do mestre espiritual. Esse shloka, esse verso, ele é muito direto, falando aqui sobre exatamente o princípio de conexão com um mestre espiritual, uma alma autorrealizada, uma alma que seja autorrealizada ou que esteja submetida ao processo de autorrealização, para que a gente possa pegar carona, né? Surfar nessa onda. Através do exemplo, né? O princípio do Acharya, aquele que ensina através do próprio exemplo, a gente vai tendo a possibilidade de caminhar com passos firmes no cultivo do autoconhecimento, do autoaperfeiçoamento, para que a gente possa atingir a autorrealização. Por exemplo, às vezes você tem um artista, né, um pintor, um grande pintor, renomado pintor, e isso não é incomum, é muito comum na história de grandes artistas. O pintor, ele tem um assistente. E esse assistente está sempre ali, acompanhando as obras que estão sendo criadas por aquele pintor renomado. E aí esse assistente, ele vai se ambientando com as técnicas, com a visão, e começa também a desenvolver algumas capacidades na arte da pintura. E acaba se tornando também um grande pintor. Esse é o princípio da associação. Esse princípio da associação também é fundamental para que a gente possa se enveredar pelo caminho da espiritualidade. Estarmos associados com uma orientação daqueles que já tiveram uma percepção da verdade, já tiveram o seu despertar, já estão orientados e estão executando, empreendendo suas obras, digamos assim, espirituais, seus trabalhos espirituais. Lá na Bhagavad Gita, no capítulo 4, verso 34, fala exatamente sobre a importância desse passo a ser dado, né? Tad vidi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te gyanam gyaninas tattva darshinaha. Essa última linha, né? Gyaninas tattva darshinaha, está falando exatamente sobre, como eu mencionei, Gyaninas significa que pode lhe transmitir o conhecimento. Tata darshinaha. Porque Tata significa a verdade. Darshinaha. Ele já viu a verdade. É o princípio do darshana. Esse despertar. A pessoa já entrou em contato com a verdade. Ela teve o seu insight, teve a sua realização. Ela entendeu o que é que nós temos que fazer na vida. Qual é a meta da vida. Qual é o verdadeiro objetivo dessa existência. E aí, porque ela viu a verdade, ela vai estar capacitada para ensinar sobre a verdade.
E aí lá no começo fala, né? Tad vidi pranipatena. Você aproxime-se do mestre espiritual. Renda-lhe serviço. Indague filosoficamente. Então esse verso fala sobre a importância, né? Assim, corroborando o que está sendo falado aqui no shloka de hoje. Que a gente, para entrar, para sair do condicionamento dessa vida material e adentrar no caminho da autorrealização, tem-se que adorar o Senhor Supremo sob a orientação do mestre espiritual. Srila Prabhupada está aí, né? Seus livros, essas lives que a gente realiza diariamente, nos conectando diretamente com o princípio do Guru, esse princípio de conexão com o mestre espiritual. Prabhupada não é meramente o Guru, Prabhupada é o Jagat Guru. E Prabhupada, ele despertou várias almas que hoje também se encontram na condição de mestres espirituais. Aqueles que estão fielmente seguindo a orientação de Srila Prabhupada, no cumprimento do princípio do Dasa no Dasa, né? Do servo do servo, do servo, do servo, do servo. Essas pessoas estão qualificadas para representarem Prabhupada. Mas a gente tem essa referência máxima, esse ícone, que é Srila Prabhupada. Jagat Guru significa que é o Guru do mundo todo, é o Guru do momento. É aquele que está revelando a verdade de forma assim absolutamente transparente, sem nenhum viés que não seja o da misericórdia imotivada. Claro, nós temos outras linhas espirituais que também estão alicerçadas em outros gurus. O cuidado que a gente tem que ter é exatamente saber se os princípios e valores que estão sendo verbalizados, transmitidos, efetivamente estão alinhados com a vontade do Supremo. Porque não é incomum nós, homens falíveis, empreendermos num caminho e, devido às armadilhas de Maya, a gente pode acabar sucumbindo daquele intento nobre, sincero até. Mas porque Maya, ela faz os seus arranjos e vai estar testando o tempo todo a sinceridade mesmo, né? Porque quando se envereda pelo caminho da espiritualidade, você vai lidar com energias muito poderosas. Um mestre espiritual, assim, ele desenvolve muito carisma, alguns poderes mesmo, né? O poder da fala, né? Através do seu exemplo. E isso faz com que ele fique naturalmente numa condição ali de proeminência. E se ele não tiver completamente linkado com o princípio Dasa no Dasa, entendendo que ele é meramente um instrumento, ele corre riscos. Vários e vários casos já aconteceram ao redor do mundo, inclusive dentro do ambiente da ISKCON, de almas que estavam numa condição de mestres espirituais, mas que de alguma forma acabaram sucumbindo por não terem passado em testes de Maya. Então isso tem que ter muito cuidado, né?
O verso aqui, Prabhupada, no seu significado, ele começa a falar sobre a nossa condição como entidades vivas, partes integrantes de Krishna. Namai Vanshodiva Loke Diva Bhuta Sanatanaha. Esse capítulo 15, verso 7. Deixa eu confirmar aqui. 15, 7. Esse verso. Mamai Vanshodiva Loke Diva Bhuta Sanatanaha Mana Shastra Dinindriyani Prakritistani Karshati. As entidades vivas neste mundo condicionado são minhas eternas partes fragmentárias. Por força da vida condicionada, elas empreendem árdua luta com os 6 sentidos, entre os quais se inclui a mente. Então, o que o Prabhupada está falando lá no Bhagavatam, no verso que a gente leu? Dessa nossa condição de partes integrantes de Deus. E Prabhupada faz uma analogia muito pertinente, que é de que, assim como, por exemplo, esse nosso corpo, Prabhupada fala que tem a boca, né? Nosso próprio corpo, todas as partes do nosso próprio corpo, Prabhupada fala aqui, tais como a boca, as mãos, as coxas, as pernas, ou seja, todo o nosso corpo, ele serve o corpo todo. A mão, permitindo o asseio corpóreo, a condução do alimento para a boca, para se alimentar, nos permite escrever, empreender, enfim, várias coisas para prover, né, manter a nossa e gerir a nossa existência. Então, Prabhupada faz essa analogia para demonstrar que, como somos, assim como os membros do corpo, eles atuam em função desse todo que é o corpo, as entidades vivas, como partes fragmentárias de Krishna, têm como função, como dever ocupacional eterno, real, servir Deus. Esse é o ponto. É o serviço a Deus, essa é a nossa função. E Prabhupada está mencionando aqui sobre nós, almas condicionadas, que nos encontramos aqui nesse plano de existência material. E lá no Chaitanya Charitamrita, existem assim elucidações sobre diferentes tipos de energia de Deus. E um desses tipos de energias somos nós, denominados Tatastha Shaktis, que são energias marginais de Deus. Existem outras energias, como Bahiranga Shakti, que é uma energia inferior a nós Tatastha Shaktis, porque Bahiranga é tudo aquilo que é matéria bruta, inanimada. Mas tem Antaranga Shakti, que são energias derivadas de Krishna e que permeiam tudo que está no mundo espiritual, inclusive os Nitya Siddhas, as almas liberadas que estão lá no mundo espiritual, servindo Deus, cumprindo o propósito, cumprindo o Sanatana Dharma, o dever ocupacional eterno de toda entidade viva. Então, Tatastha Shakti, essa denominação, somos energias marginais, é porque a gente, embora estejamos cobertos por Maya, mas nós temos a capacidade
mediante misericórdia do Guru e de Krishna, de sair da influência de Maya para ficarmos sob a influência de Yoga Maya e não Mahamaya. Mahamaya predomina nesse mundo material. Yoga Maya é a energia que predomina no plano do absoluto. Mas para isso acontecer, tem que ter um meio, um processo, um método. E por isso, como se explica lá no Bhagavad Gita, Krishna está sempre vindo a esse mundo ou enviando seus associados como missionários da sua causa, da sua vontade, para permitir que Tatastha Shaktis, como nós, possamos receber essa bênção de nos submeter a um processo purificatório para que atinjamos um estágio de pureza e que a gente então desenvolva consciência de Krishna. Esse não à toa é a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Prabhupada assim denominou a ISKCON, né? Porque é um processo gradual que se desenvolve, remoção de anartas, né, de contaminações, mudança de samskaras, de registros, de impressões na mente, através de prática, disciplina e constância, a gente vai se envolvendo com o serviço devocional, através do sadhana bhakti, essas disciplinas, né, regras, regulações, toda uma disciplina que vai purificando nosso coração, nossa mente e gradualmente vai se revelando a nossa real identidade. Nós vamos experimentando sensações de prazeres muito superiores aos prazeres que derivam da fricção dos sentidos com os objetos dos sentidos, do prazer material. Esse prazer sensorial. Lá no Chaitanya Charitamrita, tem um verso que fala, né? Brahmanda Brahmite Konya Kona Bhagavan Diva. Guru Krishna Prasadepaya Bhakti Lata Bidya. Esse verso explica exatamente, Prabhupada ele finaliza o verso de hoje que eu li com aquele famoso verso da Bhagavad Gita, Bahunam Jamananante Gyanavam Mam Prapadyate Vasudeva Savaniti Samahatma Sudur Labaha. Que ele está falando o quê? Depois de Bahunam, milhares de Jamananante, nascimentos e mortes. Gyanavam Man Prapadyate, aquele que obtém Gyana, conhecimento Man Prapadyate, sobre mim, Krishna fala, essa pessoa passa a me adorar. Vasudeva Sarvaniti, entendendo que eu sou aquele que penetra em tudo, eu sou a causa de tudo. Samahatma Sudur Labaha. Aí fala aqui que tal grande alma é muito rara. Agora, como é que, depois de milhares de nascimentos e mortes, nós vamos poder ter esse despertar, obter esse conhecimento e, consequentemente, através desse conhecimento, passar a adorar Deus? Adorar não no sentido só de adoração mental, é no sentido de atividades práticas amorosas em relação a Deus. Como que isso vai se dar? Através da misericórdia do Guru de Krishna, o verso que eu citei anteriormente do Chaitanya Charitamrita, que fala exatamente isso. É um verso que tem o mesmo entendimento, porém com esse plus, que é Guru Krishna Prasadepaya, que é através da misericórdia do Guru de Krishna, que nós vamos receber então Bhakti Lata Bidya. Bhakti a gente sabe, né? A devoção Lata Bidya, que é a semente
Bidya é semente, dilata, da trepadeira do serviço devocional. E a primeira linha fala o quê, né? Brahmanda, Brahmite, Kona, Bhagavandiva. Que significa que a entidade viva, a diva, ela está vivenciando, ela está nesse ciclo de nascimentos e mortes, milhares, Bahunandi Amananante, milhares de nascimentos e mortes, e vivenciando experiências em Brahmanda, planetas superiores, até celestiais, Brahmite, e também vivenciando experiências em planetas mais densos, inferiores, em todo tipo. Nós estamos agora na Terra aqui, esse planetinha Terra, que é um planeta intermediário, mas os Shastras explicam, né, dos diferentes planos de existência. Mas então a entidade viva está nessa, né? Samsara, ciclos de nascimentos e mortes. Não à toa, a nossa denominação, eu mencionei as entidades vivas, que são Antaranga Shakti, né? Que estão lá no mundo espiritual, servindo Krishna, como os Nitya Siddhas, seres perfeitos, completamente imersos em serviço devocional a Krishna, vivendo para dar prazer a Deus. E Deus também os satisfaz plenamente, porque Krishna é conquistado pelo amor. Então esses são os Nitya Siddhas. E nós, que estamos no Samsara, Tatastha Shaktis, somos o que se chama de Nitya Badas, ou almas eternamente condicionadas. Mas calma, eternamente condicionadas, até que Guru Krishna Prasadepaya Bhakti Lata Bidya, até que a gente receba, através da misericórdia do Guru e de Krishna, a semente da trepadeira do serviço devocional. Então existe aí luz no fim do túnel, existe uma possibilidade. Então essa possibilidade, ela tem que ser agarrada com todas as forças para a gente poder efetivamente superar as influências de Maya que vão vir. Imagine, né? Maya, ela no primeiro momento nos prende com propostas muito rasas, densas, prazeres mundanos, né, sensoriais. Depois vai, na medida que a gente vai se livrando, através do processo purificatório, a gente vai se livrando dos hábitos mais grosseiros, dos prazeres mais grosseiros, mais densos. Maya não para não. Como eu mencionei, até mestres espirituais ficam submetidos aos testes de Maya. E se a pessoa não tiver muito focada, ela pode perder o fio da meada. Vyavasaya atmika buddhir ekihakuru nandana bahushakar anantascha buddhayo vyavasayinam. Esse verso menciona, né, que aqueles que estão nesse caminho são resolutos, a inteligência deles só tem um objetivo. Vyavasaya atmika buddhir. A inteligência, né, Buddhi Yoga, essa inteligência, que é a inteligência que funciona a partir de um despertar. É a inteligência que Krishna nos dá. Teshan satata yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogantam, né, para aqueles que estão constantemente devotados a me servir em amor estático. Dadami buddhi yogantam, eu dou a inteligência através da qual eles podem vir a mim. Então essa inteligência que está se falando é uma inteligência que é dada por Krishna. Então, Vyavasai Atmika Buddhir,
Ekehakuru Nandana. Barushaka Ryanantascha. Aqueles que não são resolutos, a inteligência deles é cheia de ramificações. Barushaka Ryanantascha. Então é importante resolução. A gente precisa, a cada passo que a gente dá na vida espiritual, a gente precisa reverberar aquilo internamente. As realizações que a gente tem. Não só reverberar, mas orar a Krishna que mantenha aquela revelação vívida na nossa consciência, para que a gente tenha aquilo sempre como um sustentáculo para a continuidade da nossa caminhada. Essa humildade, o reconhecimento da dependência de Krishna, e orando a Krishna, pedindo, Krishna, por favor, me auxilie, é muito importante. A gente não achar que, eu sou incrível, eu sou uma alminha purinha, sou um devoto de Krishna, um devoto de Deus, sabe? Eu sou o escolhido. Isso aí não está com nada, porque a gente não é nada de escolhido, a gente não está com nada, a gente depende completamente do Guru e de Krishna. E quando eu falo Guru, não é só o mestre espiritual, não. É claro, Prabhupada, quando veio, ele fez a revolução. Mas, quando a gente desenvolve uma capacidade, essa Buddha Yoga, quando a gente começa a receber esse benefício de Krishna, né, quando Krishna começa a nos dar essa inteligência, que é aquela que nos conecta com Ele, Deus, a gente percebe o princípio do Guru até nas situações do dia a dia. É impressionante, situações mundanas mesmo, pessoas que agem e a gente observa ali, uau, esse é um bom exemplo, né? Não tem a história de Bilva Mangala Thakura, que era um brahmana que caiu, que saiu da sua condição de devoto, de uma alma ali que estava no processo. E ele se apegou muito a uma prostituta. Eu vou resumir aqui a história. Em dado momento, um dia chuvoso, chuva torrencial, tudo assim, desfavorável. E ele foi lá encontrar a prostituta e atravessou um rio caudaloso, se submetendo a todo tipo de perigos e, enfim, passou por um bosque cheio de serpentes, e se defrontou com várias situações, e aí chegou na porta da habitação da prostituta, bateu na porta, a prostituta abriu a porta e falou, que isso, rapaz, que loucura é essa? O que você está fazendo aqui? Eu vim te ver. Aí ela falou, nossa, se você tivesse essa devoção toda por mim, que você tem por mim, se você tivesse por Deus, você já estava liberado. Aí naquele momento, Bilva Mangala Thakura, ele teve um redespertar. Então é disso que eu estou falando, que até quando a gente está conectado, humildemente, né, em condição de Sharanagati, rendido, o tempo todo dependendo de Deus, aí você vai perceber que em tudo a gente aprende. Tudo é trampolim para o desenvolvimento da nossa consciência. Eu tenho uma história interessante na Bahia, em Salvador. Com a minha família, nós chegamos em Salvador de noite e fomos numa pizzaria. E aí paramos o carro no estacionamento e veio se aproximando da gente uma pessoa cuja aparência era uma aparência bem estranha. Tipo assim, uma pessoa em situação de rua, né? Maltrapilho. E aí ele se aproximou da janela do carro e eu abri assim a janela com certo cuidado. Pois não. Você pode me ajudar? Eu falei, como? Eu preciso de R$8. E no primeiro momento eu falei, poxa, não gosto de dar dinheiro.
assim na rua, né? A gente sabe que muitas vezes nesse tipo de situação você vai dar o dinheiro e a pessoa vai fazer mau uso. É a tal da caridade no modo da ignorância, né? Mas ele começou a explicar, eu estou com minha filha hospitalizada, e ele começou a falar sobre procedimentos médicos com bastante eloquência. E preciso do remédio tal, assim, assal, denominação do remédio, tudo. Eu falei, não, esse cara... E aí eu dei R$10 para ele. Ele falou, não preciso de 10, eu preciso só de 8. R$8. Falei, poxa, eu não tenho agora como trocar, tá tranquilo, você... Aí ele falou assim, Deus me livre de eu fazer, de eu estar pedindo alguma coisa desnecessariamente, porque senão o cajado de Deus vai cair sobre a minha cabeça. Ele falou isso. Aí ali eu vi que de fato se tratava de uma pessoa, de uma alma que tem uma bagagem. Aquilo foi muito iluminante. E fez eu perceber, inclusive conversamos sobre isso, eu, minha esposa, né, eu, Edith, com o Eduardo, que no caso estava junto. Na época a Manuela ainda não estava aí. Eu falei, olha só que interessante, né? A gente olha para uma pessoa assim, então, primeiramente pelo aspecto externo, você julga de uma maneira, mas é uma pessoa que tem conhecimento. Ele pode estar numa condição desfavorável materialmente, mas ele tem conhecimento. Então é disso que eu estou falando, sabe? Ele agiu ali como um guru. É uma situação ali do cotidiano. Mas a gente pôde ter uma revelação de que se tratava de uma pessoa sóbria. Uma pessoa que realmente estava em dificuldade e que ele estava querendo R$8. Ele não queria os 2 a mais. Aí depois ele falou até assim, olha, eu estou sempre aqui em Salvador, nos ônibus, eu vou ter a receita, a comprovante de compra do remédio, eu te encontrando de novo, eu te apresento. Olha que coisa interessante. Então, o princípio do guru, ele vai muito além, né? É importante a gente estar em Buddha Yoga, porque aí a gente vai observando em todo tipo de situação da vida, tudo você tira proveito, né? Tudo você conecta. Mas para isso, a gente tem que estar ali servindo Krishna, né? Essa é a ideia. Aqui no verso também Prabhupada menciona a questão de vida, ele fala de vida subhumana, vida humana e vida subhumana. A vida subhumana é a vida dos animais, dos vegetais, também. Mas tem almas que se encontram em formas humanas, porém, que estão gerindo as suas vidas numa condição subhumana. Também tem isso. Os Shastras, eles explicam, né, que as escrituras, que condição de vida humana não é necessariamente um conceito biológico, meramente, mas sim de consciência. A pessoa, para estar na vida humana, ela tem que ter a consciência compatível com o que a vida humana pode proporcionar, as potencialidades que a vida humana oferece. E vida humana significa cultivo de autorrealização, cultivo do autoconhecimento, autoaperfeiçoamento. A vida humana se destina a isso. Nós, almas espirituais, numa vida condicionada, temos a rara oportunidade da vida humana, que é a vida através da qual a gente vai poder desenvolver as nossas potencialidades como almas espirituais. É a vida humana que nos capacita a isso. Então, a pessoa, inclusive Prabhupada menciona isso. Ele fala aqui, como se na vida subhumana, as entidades vivas não são conscientes desta posição constitucional. Mas na forma humana de vida, é de se esperar que elas saibam disso através do sistema de varnas e parará. Entendeu? Saber disso o quê?
de que Deus é a fonte de tudo, de que eu sou uma parte integrante dele, de que a meta da vida é servir Deus, que esse é o Dharma eterno de toda a entidade viva. Está se falando disso, entendeu? Então, ou seja, mesmo estando numa forma humana de vida humana, numa forma humana de vida, mas não usando essa vida humana para essa finalidade, é uma condição sub-humana. Por isso, Prabhupada usa ele expressa aquela condição de animais sofisticados, que quando você está usando a sua vida meramente para promover uma condição de vida que é idêntica dos animais, em última análise, né? As necessidades básicas da vida, para prover as necessidades básicas da vida, quais são? Comer, dormir, acasalar-se e se defender. Prabhupada menciona isso. Se você, numa forma humana de vida, está vivendo para a sofisticação do comer, a sofisticação do dormir. Eu quero comer iguarias, restaurantes caros. Eu quero comer comidas deliciosas e gostosas. Tudo prazer sensorial, né? Eu quero dormir numa condição, numa casa muito boa, um colchão muito bom. Se você foca só nisso, se tua vida está focada, eu quero praticar sexo, entendeu? Eu quero extrair o máximo de prazer. Eu me defendo aqui com todos os mecanismos de segurança que eu posso ter, entendeu? Câmera de segurança, grades e cerca elétrica, parará, tudo isso. Por mais se você meramente vive para a sofisticação desses 4 componentes básicos de vida, você está numa condição de vida sub-humana, por mais sofisticada que sua vida seja, hein? Olha que interessante. Por mais assim, você está comendo nos restaurantes mais caros, pagando contas caríssimas, sua casa é um palacete, você tem lá um colchão de água, sei lá, de molas ou com pena, o seu travesseiro é de pena de ganso. Tá tudo assim nesse nível, sofisticadíssimo, mas é vida sub-humana. Se você não está atento para o real objetivo da forma humana de vida. Que doideira. Interessante. Então, o que difere a forma humana de formas inferiores? São 2 coisas. Livre-arbítrio, que na forma humana nós temos o livre-arbítrio, é um livre-arbítrio relativo, claro. Não temos um livre-arbítrio, totalmente livre-arbítrio, né? Mas temos um poder de escolha. E a outra coisa é religiosidade. Na verdadeira acepção do termo, tá, da palavra. Não estou falando de religiosidade mundana, cheia de dogmas e que está impregnada, contaminada por culturas, entendeu? Porque tem isso, né? Os textos sagrados, eles vêm, são transmitidos, mas aí o homem pega ele, e o homem começa o quê? A maquiar. Começa a adotar um discurso, uma interpretação do texto sagrado com base em interesses egoístas, de controle, de massas, entendeu? Então, não, isso não é essa religiosidade que está se falando. Está se falando da religiosidade no seu aspecto puro, aquilo que nos conecta com Deus, entendeu? Que, em última análise, é o serviço amoroso a Deus. Ponto. Então, é disso que está se falando. E a forma humana possibilita exatamente isso, né? O estabelecimento de uma conexão com Deus. O animal, a alma espiritual na forma animal, na vegetal, enfim, em formas inferiores, não tem essa capacidade, assim como não tem livre-arbítrio. Age unicamente pelo instinto, naturalmente.
Ele vai agindo naturalmente pelo instinto e a alma que está naquela forma inferior vai se elevando de formas inferiores para formas mais elevadas, materialmente falando. Porque, claro, tem uma diferença de um ser que está, uma alma que está numa forma vegetal, muito menos dotada de potencialidade, para um mamífero, por exemplo, um quadrúpede mamífero, ou mesmo um bípede como o macaco, né? Que já tem muito mais potencialidades, não é verdade? E aí não, quando chega na forma humana, opa, indagação filosófica, mais potencialidades ainda que capacitam exatamente a entidade viva de fazer essa conexão, de buscar essa conexão, buscar respostas, né? Visão filosófica da vida e buscar respostas para a existência. Atato Brahma Jigyasa, primeiro aforismo do Vedanta Sutra, que é essa indagação filosófica, né? Quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou? Entendeu? É isso. Então, outra questão aqui é que Prabhupada faz uma citação aqui bastante importante, né? Na vida condicionada, a alma tem a impressão de que pode tornar-se o senhor do universo. Porque quando a gente está nessa vida mundana, a gente pensa que o mundo é feito para nos dar prazer, que tudo que está no mundo é para eu, essa mentalidade hedonista. O mundo é para eu desfrutar dele, e eu sou o centro do mundo. Porque se você acha que tudo é feito para... Você quer extrair o prazer de tudo... Inclusive a gente entra naquela coisa, né, de que os fins justificam os meios. Qual é o fim? Prazer, eu quero ser feliz. Aí você usa de todos os meios para obtenção de prazeres mundanos. E aí você não tem ética. Né? Moralidade, ética, esses valores humanos, eles vão sendo todos eliminados, todos abalados. Então, o que acontece? A gente, em última análise, a gente está achando que a gente é o Senhor de tudo. Né? Que o mundo é feito para nos dar prazer. E o último estágio, como o Prabhupada menciona, é uma errônea concepção de que nós somos também Deus. Somos o Supremo. A entidade viva pode entrar nessa viagem. E muita gente é induzida a essa viagem através desse conceito do impersonalismo, de que tudo vai se fundir na energia, totalidade do cosmo. Entendeu? Não. Somos indivíduos, eternamente indivíduos. Graças a Deus. Podemos nos trabalhar para que permaneçamos como indivíduos no serviço a Krishna. E através do processo purificatório, a gente vai ter revelado em algum momento o nosso Swadharma, o Swarupa Siddhi, a nossa perfeição, né? Perfeição como almas, entendeu? E revela o nosso Swadharma, uma identidade espiritual nossa que é para servir Deus no mundo espiritual. E vamos para o mundo espiritual se Krishna quiser levar a gente, tá? Porque a gente quer servir Krishna, não importa onde nem como. Claro, estou falando aqui de uma condição pós-graduada de espiritualidade. Uma alma que está nesse patamar, como o Prabhupada mencionou, né? Que queria até ir para planetas inferiores para servir Deus. Krishna, faça... A entidade viva, pura, ela está a serviço de Deus e é Deus que vai deliberar se vai querer pinçar ela, migrar ela para o mundo espiritual ou não. Mas claro, no primeiro momento, entender a natureza desse mundo, o sofrimento, que é o ciclo de nascimentos e mortes, é um gatilho, né? Como se diz, um propulsor desse objetivo de não quero mais nascer nesse mundo. No primeiro momento, esse é um objetivo bastante pertinente. Quero sair desse mundo, esse mundo é muito sofrimento. Esse mundo é um mundo de ilusões. Mantra Chaitanya, Hare Krishna, bom dia. Mas,
Depois a gente desenvolve, não, eu quero ir para o mundo espiritual. Quero ir para o mundo espiritual. Cristo, eu vou fazer serviço devocional para ir para o mundo espiritual. Mas aí depois o devoto fala, Cristo, faça de mim o que quiser. Use e abuse de mim. Bem assim, né? Como Bhaktivinoda Thakura, imagine, né? Um devoto do quilate de Bhaktivinoda Thakura, simplesmente o pai de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj Prabhupada, que é o guru de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, né? Que ele falava assim, ele tem seus ensinamentos, né? O Sharanagati, em que ele fala assim, Krishna, eu quero ser um cachorro na sua porta. Livre-arbítrio, Krishna, fica para você. Eu não quero livre-arbítrio não, por favor, cuide de mim. Faça de mim o que quiser, como um cachorro na sua porta. Olha que interessante. E aí Krishna vai abrigar essa alma, lógico, né? Porque Deus é misericordioso, Ele é benevolente, Ele é conquistado pelo amor do seu devoto e Ele vai reciprocar amorosamente com esse devoto e vai sempre protegê-lo, né? A gente não conhece a história de Prahlada Maharaja, que sofreu todo tipo de atentados e sempre teve a proteção de Krishna. Por quê? Porque Krishna ama os seus devotos e aqueles que o amam, Ele protege. Então, às vezes, alguém fala, nossa, mas Deus é um mafioso, Ele quer tudo prazer para Ele. Mas essa é a relação de amor. Quando você ama alguém, essa pessoa vai reciprocar amorosamente com você, não é verdade? Então, imagine o amor de Deus. Você canalizar suas ambições unicamente para que seja cumprida a vontade de Deus. Deus vai te dar abrigo total e vai estar ali contigo. E você se enche de prazer também. Essa via de mão dupla, né? Então, Krishna não é um mafioso, não. Ele é o senhor de tudo, é a fonte de tudo, Ele é o cara. Ele está nessa posição, Ele é o Purusha. Purushottama. É o desfrutador supremo. E tudo deve ser feito para o prazer dele. E aí, quando ele recebe essa nossa atitude amorosa, que quer dar prazer a ele, ele vai reciprocar com a gente num nível que é... né? Então, para fechar essa leitura de hoje, tem a questão de que Prabhupada menciona um ponto filosófico muito importante, que é... seguindo essa informação, né, de que das almas que tolamente ficam achando que o mundo é feito para dar prazer a elas, né, a gente fica nessa viagem e até poder chegar numa condição de achar que não, eu sou Deus também. Mas se você é Deus, como é que você ficou sob ilusão de Maya? Maya teve o poder de te iludir? Como assim? Aí Prabhupada aqui faz essa observação, né? Se Deus tivesse submetido a Maya, Maya é mais poderosa do que Deus. Então, se a gente ficou em ilusão, a gente pode sair dessa viagem de que eu também sou Deus e eu vou atingir sei lá o que, a plataforma do Brahman, do Nirvana, do não sei o que. Não. A gente vai atingir estágios de consciência elevadíssimos, né? Mas, segundo as escrituras, né, o Guru Shastra Sadhu, somos almas eternas, indivíduos eternos, partes integrantes de Deus. Nossa função é servir Deus. A gente preserva a nossa individualidade, apenas a gente purifica a nossa existência, revela o nosso Swadharma, nosso dever pessoal direto a Deus, né? Adquire o nosso Swarupa Siddhi, a nossa forma espiritual eterna, perfeita, para a execução do serviço amoroso a Deus em perfeição. Esse é o objetivo, tá? Eu
temos aqui alguns comentários. Vamos aqui no nosso... Vamos lá, vou começar lá do começo, tá, gente? Então, o Haridarshana fala aqui, interessante que Tatasta Shakti, como energia, que está na margem entre a energia material e espiritual, também indica marginal no sentido de mau elemento, rebelde, desertor. É, verdade. Existe essa denominação, fulano é um marginal. Cabe bem, né, Haridarshana, essa reflexão, né, essa conexão do termo marginal com aquele que tá desconectado, né? Verdade. Bom ponto. Mantra Chaitanya menciona aqui uma pergunta: quanto mais cedo praticarmos a nossa ciência de compreensão de Krishna, mais próximo chegaremos, mais próximo da nossa verdadeira identidade? Sem dúvida, é um processo, né? Prabhupada faz aquela analogia da luz branca, né? E aí que a vida material, ela vai o quê? Quanto mais a gente vai se emaranhando nessa vida material, você vai recebendo coberturas de papel celofane. Faz imagina isso, uma luz branquinha, e aí você recebe num primeiro momento, você está no mundo material, você tem até uma vida ali familiar, né, digna, mas já tem uma cobertura de um celofane, um branco leitoso. Mas aí você vai, né, pela associação, por sua associação com esse mundo material, você começa a desenvolver alguns hábitos mais densos. Aí você vai recebendo, eu sou fulano de tal, você se identifica com... Aí bota ali já um papel amarelo. E aí você se intoxica. Aí você, não, primeiro você tem muito desejo de desenvolvimento econômico. Um papelzinho assim, vermelho. O que vai acontecendo com essa lâmpada branca? Ela vai o quê? Vai ficando menos brilhante. E a sua cor, ela não está mais branca, ela vai transmitindo outras cores. São outras energias. Aí você começa a se intoxicar. Aí bota ali um papel já marrom. Aí você, enfim, isso tudo vai obstaculizando a luz. Então, a prática da consciência de Krishna vai removendo essas coberturas de ego falso. Aquilo tudo que você se identificou, esse tipo de prazer, esse tipo de conduta, esse objetivo, aí você vai removendo. Não, eu sou um ser eterno, eu sou uma alma. Eu não sou brasileiro, carioca, isso, aquilo, outro. Eu sou servo eterno de Krishna. Então você vai removendo gradualmente todas as identificações com esse mundo e vai se aproximando da verdadeira identidade. O processo é exatamente esse. Não é verdade? Aí o Haridarshana fala aqui, os animais comem, dormem, se acasalam e se defendem, muitas vezes com habilidades superiores a de humanos, e conseguem o seu sustento pela misericórdia de Deus. O que dizer dos seres humanos? Melhor ainda se nos tornarmos receptíveis e amigáveis com Deus. Aí é misericórdia plena recebida. Esse ponto é interessante, Haridarshana, porque inclusive, no que diz respeito a acasalar, os animais seguem uma regra. Porque eles estão submetidos às leis de Deus, eles estão submetidos a um instinto. Uma fêmea não copula se não estiver no cio. Ou seja, não existe o objetivo do intercurso sexual senão para a procriação. Claro, os cachorros eles são mais alvoroçados, né? Manifestam mais um impulso
sexual, mas as cadelas, as fêmeas, elas só permitem a atividade sexual quando estão no cio. Então isso é o que? É a regra de Deus, né? Aí não, os seres humanos usam essa potente, divina possibilidade de atrair uma alma para esse mundo. Como que a gente é caído, né? Imagina, né? Para um fim recreativo, totalmente desalinhado com o que Deus prescreve. Porque Krishna fala na Bhagavad Gita, né, que eu sou o sexo dentro dos princípios da religião. E é o sexo o quê? Que é uma atividade natural que vai gerar um resultado natural. Manutenção da espécie. E muito mais, né, para um devoto, a possibilidade de educar uma alma dentro de princípios e valores divinos do serviço devocional a Krishna. Então, é uma atividade extremamente poderosa, que tem o poder de atrair uma alma para um ventre materno e que é usado de uma forma absolutamente inapropriada por aqueles que estão numa condição subhumana. Então é por aí mesmo. Marcelo Magalhães pergunta, nesse Varna, qual é a classe que tem que ter o comando da sociedade? Os Brahmanas ou os Kshatriyas? Ambos. Porque os Brahmanas são aqueles que eles são adictos às escrituras, né? Eles são os orientadores da sociedade, os mestres espirituais. Titikshava Karunika, Surida Sarva Dehinam, Ajata Shratava Shanta, Sadava Sadubhushanaha. Esse verso está lá no Srimad Bhagavatam. Aqui, o Srimad Bhagavatam, no segundo volume, capítulo 25, verso 21. Ele fala, né, sobre as qualidades do Brahmana, né, do mestre espiritual. Titikshava, Karunika. Titikshava, que ele é tolerante. Karunika, ele é misericordioso. Surida, ele é o bem-querente de Sarva Dehinam, de todas as entidades vivas. Ajata Shratavashanta, ele não tem inimigos e ele é pacífico. E aí a última linha é Sadava Sadubhushanaha, ele é adicto às escrituras. Então, Sadhu Bhushanaha, esses são os atributos, Bhushanaha, os atributos de um sadhu, né? Sadhu é a pessoa santa, uma pessoa sã. O termo santidade deriva de sanidade, né? Compreensão do que é são de se fazer, né? Eu sou uma pessoa sã. Uma pessoa sã é uma pessoa que está cultivando vida espiritual, porque ela está usando a forma humana para o seu real objetivo. Isso é a verdadeira sanidade e que vai conduzi-la a uma condição de santidade, porque tudo que ela faz é para a vontade de Deus. Então, enfim. Mas, enfim, Marcelo, então essas pessoas com esse grau de compreensão, eles estão qualificados para orientar os kshatriyas, que são os governantes, né, as autoridades, as polícias. Né? Essa é a ideia. Deveria ser assim. Os kshatriyas, que têm o poder do comando sob a orientação dos brahmanas, que são os mestres, de uma maneira em geral, que orientam a sociedade, que vão estar orientando esses governantes para... Esse é o sistema védico, um sistema de reis que governam sob a orientação dos brahmanas. Né? É assim que funciona. Só que estamos em Kali Yuga, né, amigo? E aí, já viu. Chama Sundara, Hare Krishna. Bom dia também.
E aqui os animais não transgridem o Dharma. Nesse sentido, são superiores ao ser humano adármico. É verdade. E aqui no nosso Instagram, vamos nós. O Ademas Alves, meu querido Ademas. Ademas está devendo uma visita aqui no meu programa Prabhupada Roots. Falou que vinha várias vezes, mas ainda não veio. Está aqui novamente sendo convidado, tá, Ademas? Então ele fala aqui, segundo as escrituras, os ricos não herdaram o reino do céu. Não. Não. A riqueza mundana não tem nada a ver com a riqueza de Deus, né? É outro patamar, entendeu? Caixão não tem gaveta, não é verdade? Não adianta o cara que nesse mundo material ele era o cara mais conhecido do mundo material. Vai chegar lá nos agentes de Krishna, de Amaraja, o Senhor da Morte. Aí vai chegar lá com... Eu sou o deputado tal. Hã? Deputado? Não sei disso não. Não sei disso não. Ah, porque eu sou dono da... Não. Ninguém é dono de nada. Nem aquele corpo era seu. Então... não, imagine, né? Como é que vai herdar o reino de Deus? E ninguém herda o reino de Deus, né? A gente apenas se amolda à vontade de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Ou seja, que se estabeleça, Pai nosso que estás no céu. Santificado o princípio do Sankirtana Jagya, da glorificação dos nomes de Deus, né? Santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, venha a nós o vosso reino, que se estabeleça na nossa vida os valores e princípios do reino de Deus, né? Os valores e princípios divinos, e seja feita a vossa vontade. Então isso é você se alinhar com a vontade de Deus e se credenciar para servir Deus amorosamente, e aí Deus vai cuidar de você e vai te dar a missão que Ele achar que você é competente para cumprir. Entendeu? Muito bom ponto, Ademas. Ricos, no caso, é exatamente sobre a vida subhumana, como você mesmo citou. É isso mesmo, né? O cara pode ser muito rico e está vivendo uma condição de vida subhumana. Cheio de prazeres mundanos, cheio de vida, cheio de sofisticação. Mas não sabe nem quem ele é. Não sabe nem quem ele é. Ah, mas tá curtindo a vida doidado. Ok. A cadeirinha da roda gigante dele tá lá no alto. Tá vendo tudo de cima. Mas a cadeirinha roda, né? A roda gigante gira. Não devemos falar isso com um ar irônico. Até coloquei aqui um ar irônico, né? Não nesse sentido, claro. É com compaixão. Tentar fazer essa pessoa entender que a cadeirinha, a roda gigante roda e a cadeirinha ela vai Brahmanda Brahmite, Kona Bhagavandiva, né? Experimentar-se essas vidas muito opulentas e situações extremamente difíceis de vida. Entendeu? Então temos que ter compaixão desse pessoal, tentar fazer eles despertarem. É difícil, porque quando a pessoa está muito no poder, assim, né, materialmente falando, ela teve esse sukriti, né, em virtude de ações meritórias. Por isso que se fala que não necessariamente bênçãos materiais são benéficas. Porque a pessoa pode receber uma bênção material e fazer mau uso dela. Explora os outros, acha que é superior. E aí está se gratificando, né? Materialmente falando, cheio de prazeres sensoriais. E está na vida subhumana. Nem se entendeu ainda como ser humano. Não estabeleceu na sua vida nem os 4 pilares da vida humana. A vida humana começa, segundo Prabhupada, após o estabelecimento dos 4 pilares: misericórdia e compaixão, disciplina e austeridade, limpeza, né? E veracidade.
Por isso os 4 princípios regulativos, né? Veracidade, o cara não pode praticar jogos, apostas, jogo valendo dinheiro, ganhar dinheiro através de aposta, onde você ganha e muitos perdem. E é um dinheiro que não é um dinheiro fruto de empreendimento, de trabalho, de suor, entendeu? Não está no Dharma, né? Então, veracidade está ligado a isso. A gente não pratica jogos de apostas, né? Jogo que esteja valendo dinheiro. Limpeza, abstenção de atividade sexual promíscua e degradada. Refino dessa atividade até atingir uma plataforma de atividade sexual religiosa, que é unicamente para trazer almas e dotá-las de conhecimento espiritual. Entendeu? Limpeza interna e externa também, né? Asseio corpóreo, limpeza do que você pensa, porque o que a gente pensa, a gente empreende, né? Com base nos nossos pensamentos. E também a misericórdia e compaixão, abstenção de alimentos que são fruto de violência extrema contra os outros seres, entendeu? Não comer carne, peixes e ovos. É esse outro princípio. E finalmente, a austeridade e disciplina, que é você se abster de se intoxicar, né? Pessoa que se intoxica, poxa, é difícil levar a vida espiritual. Então esses são os 4 pilares da vida humana, né? Aí começa a vida humana, na verdade. E aí você vai ter, então, a possibilidade de receber a bênção do Guru de Krishna para empreender na vida espiritual. Perfeito? Aqui temos também o Lilanata Chaitanya Das. Reverências, Lilanata. Obrigado por estar acompanhando aqui a leitura de hoje. O Sanatana Dharma, Hare Krishna. Bem-vindo. Não fez nenhum comentário hoje, Sanatana Dharma. Você sempre traz comentários bem pertinentes, bem interessantes. O Ademas colocou aqui, não herdarão. Não herdarão o reino de Deus, porque não é, claro, não vão herdar, não é. Perfeito, Ademas. Já falamos sobre isso, né? Que legal. Muito bom estar aqui com vocês. Bastante proveitoso. Hare Krishna, eu agradeço aí sua presença, Shama Sundara, Haribol. E estamos aí próximo do final. Eu sempre dou aula na sexta-feira, então faço a propaganda dos ISKCON Rio Bhakti Center, Templo Hare Krishna ali do Itanhangá. E você que está fora do Rio também, nos centros de pregação, aí em São Paulo, enfim, todos os lugares ao redor do nosso Brasil, né? E aqui no Rio especificamente, temos o Yoga para Todos aos sábados e domingos, 10 da manhã. Uma atividade bem legal que também ajuda muito a formação, né, de uma estrutura psicofísica para a vida espiritual. Yoga é muito poderoso. Eu estou falando do Ashtanga Yoga, do Hatha Yoga, essas práticas, né, do Yoga. E domingo, Festival Transcendental, 4h30 da tarde, salvo engano, parece que Maharaj Chandramukhi estará aqui no Rio nesse final de semana. Ok? Então, obrigado a vocês por acompanhar a leitura de hoje. Obrigado pelos comentários, pelas perguntas. Foi uma troca muito, muito legal. Vou ficando por aqui. E um bom final de semana para todos vocês. Hare Krishna, Srila Prabhupada Ki Jai. Construção do templo. As obras, reformas de construção do templo estão acontecendo, você pode ajudar bastante. Isso é um serviço devocional importante para o prazer de Krishna, do Senhor Jagannatha, que é a deidade que nós temos aqui, né? Jagannatha, Baladeva e Subhadra, Shri Shri Gornitai Nataraja e Giri Govardhana e o nosso querido Srila Prabhupada. Então, ajudem lá na construção do nosso templo, tá? É assim também, por favor, conectem-se com o YouTube, o nosso canal ISKCON Rio Bhakti Center. Vai lá se inscrever, por favor. Hare Krishna. Obrigado, Hare Darshana.